Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Estamos aqui mais uma vez, eu e o Júlio, para conversar um pouquinho com vocês sobre uma nova provocação que as nossas redes sociais, os nossos colegas aí do mundo virtual e pessoal também trouxeram. Júlio, eles trouxeram agora. A gente vem conversando há algum tempo sobre a questão da maturidade quando a gente fala em segurança, em cultura de segurança, favorabilidade quando a gente está falando de clima. E eles trouxeram algumas situações que eu achei super interessante compartilhar aqui um pouco da nossa experiência em relação a alguns processos preventivos que carinhosamente a gente chama de ferramentas, né? Mas são processos preventivos que se utilizam e qual seria o estado da arte desses processos para aumentar a atratividade do tema segurança. E nesses 25 anos, né, Júlio, de atuação, nós vimos dois processos que eu gostaria de escutar aqui a tua experiência, que você trouxesse um pouquinho dessa tua análise, que são fundamentais, né? Frequentemente os clientes, quando entram em contato, notam a necessidade de potencializar, implantar, mas hoje mais potencializar, que é o diálogo diário de segurança, o famoso DDS, alguns clientes nossos chamam DDSS, DSMQ, né? E assim vai. Mas é o nosso diálogo, né? Início de turno, e a observação e abordagem. Começando com o DDS, né, Júlio? Como é que você vê e eu acho que é bacana porque a gente normalmente fala do DDS como algo mais cognitivo, para ser mais gerar uma instrução, né? Mas eu queria que nós iniciássemos a abordagem sobre o impacto que ele pode ter em termos de clima e de cultura de segurança, se bem utilizado, Júlio. Fechado, beleza, Odilon? Sempre muito legal, cara, a gente poder estar com essa interação com as redes, ouvindo um pouco as percepções, os comentários, as perguntas da galera. E de fato trouxeram aí um tema super importante, né, cara? A gente olhar um pouquinho essas ferramentas. Eu vou te confessar que, para mim, o que faz a diferença em qualquer ferramenta de segurança, e em especial no diálogo de segurança, nas observações comportamentais, é que a gente utilize ferramentas que sejam simples. O grande segredo da cultura, o grande segredo de um clima de segurança favorável está na simplicidade. Nunca ser simplista, não vamos confundir as coisas, mas é na simplicidade. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade já de rodando diversas fábricas, aí como a gente já teve oportunidade de rodar algumas, né, Odilon, juntos e tantas outras aí que a gente já teve, cara. Para mim, uma coisa que chama atenção é quando a turma reúne para iniciar um turno e o supervisor ele tem a sensibilidade de poder olhar o time e falar assim, opa, batendo o olho aqui, eu consigo ver quem que está viajando, né? Quem que está realmente de corpo presente, quem está de alma presente. Então, o supervisor ele tem que estar preparado para fazer o que eu chamo de uma leitura humana. Ele vai fazer uma leitura humana daquele momento. E ao começar aquela conversa, ele tem a oportunidade de conectar as pessoas. É o que eu brinco que é o momento que a gente conecta o corpo à cabeça, né? Então é um momento onde, através de boas perguntas, esse supervisor ele começa a provocar as pessoas a falar assim: e aí, galera, qual é o nosso desafio de hoje? Qual é o grande desafio de segurança que temos hoje? Como é que vamos pensar juntos? Como é que vocês podem sugerir soluções? Como que nós vamos resolver juntos? As perguntas, elas são extremamente potentes para tirar as pessoas daquela zona de conforto, né? O início do turno, às vezes ali 7 da manhã, meia-noite, 2 da manhã, 3 da tarde, é aquele momento que o cara ainda está. Ele precisa de um aquecimento. E a pergunta é um fator que aquece as pessoas de maneira muito importante. É nessa pergunta que a liderança, que o supervisor, e não precisa ser só a liderança formal, a gente vem falando muito sobre isso, todas as pessoas que se entendem como agentes de transformação, que no fim do dia é o que representa a liderança, esse cara ele assume um protagonismo, ele assume um papel de fazer perguntas que tem tudo a ver com clima e cultura. Vamos imaginar que depois de uma situação difícil que a fábrica tenha passado, é o momento da gente perguntar assim, e aí galera, como é que nós estamos? Porque nós estamos mexendo com o clima. Eu tive a oportunidade, me arrepio até hoje, cara, me arrepio até hoje, de ouvir logo depois de um acidente fatal, um supervisor reuniu o seu time e você via claramente o time triste, né? O time em luto, o que é super natural. E ele olhou para o time e falou assim: hoje nós vamos falar da nossa segurança de forma diferente.
Me contem como é que vocês estão. E foram 15 minutos que aquele cara fez uma diferença tão grande na vida daquelas pessoas, porque foi naquele momento que a turma olhou e falou assim, opa, aqui eu posso dizer, aqui eu posso me expressar sobre aquele momento de luto. Que é um tema difícil, a gente sabe que é um tema tabu, né? Falar de luto não é simples. E ele estava mexendo com o clima, não era cultura. Ao mesmo tempo, eu já tive a oportunidade de acompanhar supervisores, acompanhar líderes que faziam um DDS tão impactante para as pessoas. E por que era impactante? Porque ele chamava a galera e falava assim, pessoal, me conta lá, onde o bicho vai pegar hoje? Opa, como assim? Onde que o bicho vai pegar hoje em termos de segurança? Olha, nós temos uma entrega para um cliente aí que, poxa, é sempre desafiadora, porque para organizar... Então vamos pensar junto aqui, galera. E eram 15 minutos que ele falava de segurança de um jeito tão bacana, e não era ele que falava, era a equipe que se comunicava. Então, o que eu estou provocando para a gente pensar aqui é que, primeiro, o DDS é uma ferramenta revolucionária. Né? Ela revoluciona, porque a gente educa de forma andragógica, todo dia, com momentos extremamente inspiradores para as pessoas, onde a gente tem essa capacidade de fazer esse olhar humano e, de uma forma simples, mexer com clima e cultura. E ela é cultura, um último comentário aqui para devolver para você a bola, né? Levantar a bola para você cortar aí, que o que forma a cultura? Né? Existem muitas formas. Né? O Edgar Schein ele fala que duas características importantes da cultura são os seus símbolos e os seus rituais. Então, quando você chega numa organização e pergunta assim, aqui tem um diálogo de segurança, a turma fala, aqui tem. Opa, olha o símbolo, né? Diálogo de segurança, as pessoas têm orgulho de fazer um diálogo de segurança. Independente do nome, né? DDS, DDQMS, DDE, não importa. Mas as pessoas entendem aquele símbolo, elas falam assim, a gente não abre mão de fazer essa conversa. E a forma como as pessoas colocam isso na prática é o ritual. O momento onde as pessoas estão, de fato, olhando no olho, conectadas de forma simples, às vezes sem grandes tecnologias. Não é um caderno onde o cara lê um texto, mas é uma forma onde ele está olhando para o time dele e falando assim, e aí, galera, estamos bem para fazer essa tarefa? Então, eu acho que o DDS é uma ferramenta, e a gente pode pegar e aplicar isso em observação comportamental em tantas outras ferramentas, e quando ela se apresenta como um símbolo forte e como um ritual forte, cara, olha a diferença que ela vai fazer na cultura. Né? Ela é a cultura, ela faz parte da cultura da organização. Eu fui falando de DDS aqui, né? Mas você é um cara que tem uma experiência fantástica na questão da observação comportamental, né? Até ultimamente inovando muito, na linha da simplicidade, mas com boas inovações, usando até aplicativos para facilitar isso e tudo mais, John. Eu queria ouvir você, cara, como é que você pensa a observação comportamental como uma ferramenta que também pode auxiliar a gente em clima e em cultura dentro das organizações? Júlio, me chama muito a atenção dessas duas ferramentas, porque nossa última grande bate-papo, presença psicológica e também segurança psicológica, eu acho que eram temas que não faziam parte do conceito, infelizmente, no passado desses dois processos. E devem ser a base deles, né? Eu acho que às vezes a gente fica muito... Qual que é o método de abordagem? Isso é importante, né? Mas desde que a gente compreenda que tem que ter um espaço de troca de informação. E a observação e abordagem, desde o início, né, quando eu comecei aí na comportamento para final de 2001, 2002, eu percebo que até hoje ainda tem uma dificuldade muito grande, por mais que a gente fale de andragogia aplicada à observação e abordagem, mas o espaço parece que é de um professor testando um aluno, sabe? Você tem isso, você está usando aquilo, não deixa o checklist ser quando o checklist é o principal, você perde a alma da observação e da abordagem. Né? Então, muitas vezes a gente tem hoje o aplicativo, o meu CPTO, temos a listinha lá, temos o cartão, temos tudo isso, mas para nós sempre isso aí é um fim, né? É onde você vai anotar as coisas que você captou. Né? E o que eu vejo do diferencial das observações, quando impactam positivamente no clima, é quando o outro lado se sente cuidado. Né? E para você se sentir cuidado, você precisa trocar. Você precisa escutar no mesmo nível, né? Não por hierarquia. Normalmente as empresas adotam que a observação e abordagem
em sua grande parte tem que ser feito por líderes e realizadas por líderes, então você já tem uma situação que você tem hierarquias diferentes já no mesmo bate-papo. Se o líder, seja ele um líder funcional, seja ele um líder de rotina, operacional, se ele consegue criar um cenário de troca de informações sobre como vai gerenciar o risco daquela atividade, e quando eu falo de risco, também dos riscos psicossociais daquela atividade, né? Não é só queda, energia, não é esse tipo de situação somente. É como eu estou para lidar com aquilo, né? E aí cabe muito do que você trouxe do DDS. Né? Às vezes a gente fica tão focado no vamos discutir um procedimento ótimo, isso faz todo sentido, vamos discutir uma análise de risco, faz todo sentido, mas se eu não discutir ou pelo menos criar um espaço para que eu consiga ver as pessoas que estão ali como seres humanos, né, eu perco muito disso. E é aí que está o grande pulo. Eu posso ter uma observação e abordagem andragógica, eu posso ter uma observação e abordagem que calibre a percepção de risco, e isso faz bem para aquele dia a dia, para aquela rotina, mas ainda eu posso ter, por mais que eu tenha toda ela nesse formato, um processo que pode impactar bem mais em relação à favorabilidade e em relação à maturidade da temática segurança. Se eu ofertar esses espaços de conversas, de troca, de saber como é que a gente está, de conseguir escutar um colega explicando uma situação, um aprendizado, né? Há pouco tempo atrás aqui, nós tivemos numa das reuniões com os clientes, uma fala mostrando um pouquinho desse espaço numa observação e abordagem, onde um dos operadores que estava sendo abordado levantou o braço e falou: olha, isso que a equipe está abordando a gente aqui faz todo sentido, porque ontem mesmo eu quebrei uma regra de ouro, uma regra pela vida. E todo mundo se assustou quando ele trouxe isso, né? No sentido, poxa, como é que ele está se revelando aqui ou se expondo aqui? E ele falou: e eu não tinha notado que eu estava tendo, o meu comportamento estava infringindo uma regra pela vida. E na hora que eu fui abordado, a forma como eu fui abordado conseguiu fazer com que eu entendesse o porquê que eu não tinha lido aquele cenário como um trabalho em altura. Eu não consegui perceber que aquilo era um trabalho em altura. E olha, articulando os dois temas, né, Júlio? Você vê o que é aumentar a favorabilidade com maturidade, né? No outro dia, o DDS estava. Esse DDS já é um DDS de alto impacto, ele já está revisando. Na operação, eles utilizam o próprio DDS nos seus 15 minutos para revisar todos os procedimentos. Essa pessoa foi convidada pelo seu líder para contar a experiência do dia anterior, vindo da observação e da abordagem, e ele se sentiu muito à vontade para isso. Falou: gente, eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu ontem, tal. E isso virou um aprendizado coletivo, sistêmico, porque mais operadores levantaram o braço e falaram: gente, eu também faço desse jeito. Eu também estava fazendo assim. E num passado não muito remoto dessa empresa, o fato de alguém tinha uma regras pela vida que era você descumpriu, você automaticamente era desligado, né, entendendo que aquilo foi uma violação. Depois que conseguiu criar um ambiente de uma análise um pouco mais profunda, o fato daquilo ter gerado um aprendizado, não só para ele, mas para a própria equipe, e ter descoberto um risco potencial que ninguém estava vendo, foi uma situação que, daí, inclusive a área de segurança falou: gente, a gente passava e via, que aquele dia a gente viu diferente essa situação. Isso é a grande diferença, Júlio. Eu acho que hoje a segurança pede para a gente, não é que a gente não erre, né? É que a gente sabe que se a gente tem uma composição de erro com violação, provavelmente a gente tem desastres, né? Essa é a história. Mas se um erro é reconhecido e gera um aprendizado, tanto o processo de DDS como de observação e abordagem, como outros, como eu falei aqui um pouco da gestão de consequências, eles precisam ter essa característica de uma troca. Senão a gente pega e aumenta muito a culpabilidade, o peso da temática segurança, e aí vira aquilo que a gente já viveu no passado, que infelizmente, se não cuidar disso, nós investigamos acidentes fatais dentro do comportamento, que dos fatores que contribuíram muito para a tomada de decisão era o próprio medo de se acidentar. Porque a pressão para fazer segurança interferiu negativamente na própria percepção de risco da equipe. Então, por isso que eu acho que para nós, esses dois processos, né,
observação e abordagem e DDS, com essa plataforma de utilizar ele para que ele direcione a atuação de uma forma mais favorável e mais madura, mais importante que o tema é criar esse espaço para se discutir essas coisas que não são tão visíveis assim. Que a gente chama de não observáveis, né? Eu acho que esse é o grande ganho, Júlio, que eu vejo nesses dois processos. E eu queria... Desculpa, vontade, é isso. Mas é interessante, né? Porque a tônica que está por trás daqui, né? Das nossas duas falas, né? E eu acho que essa talvez tenha que ser a mensagem e a provocação que fica para todos aqui. Simplicidade e segurança psicológica. Né? O quanto a gente consegue colocar esse tempero no nosso diálogo de segurança, na nossa observação comportamental, da simplicidade, da segurança psicológica, é a base para a gente humanizar, para a gente amadurecer, para a gente gerar favorabilidade. Então, acho que da tua fala e da minha ficou muito forte isso, eu só queria ressaltar esses dois pontos. E é isso mesmo, né, Júlio? Eu acho que a gente está vivendo um mundo que merece essa fluidez, que merece esse cuidado, merece essa leveza e merece essa profundidade, né? Que nada mais é que olhar as pessoas como seres humanos, né? E fazer com que toda essa experiência de vida seja compartilhada quando a gente fala com segurança, porque eu gosto muito quando você traz a ideia de que as empresas elas precisam se preocupar com a cultura do cuidado organizacional. Né? Eu acho que essas ferramentas elas podem, sem dúvida nenhuma, manter muito esse nível de atenção para isso, que é o cuidado organizacional, que vai fazer uma diferença muito grande na construção do legado de cultura preventiva, né? Gente, é isso. Aguardamos os comentários de vocês. A gente vai continuar falando de alguns processos preventivos, então fiquem à vontade se caso vocês tenham algum deles que vocês gostariam que a gente se debruçasse um pouquinho mais para falar sobre essa questão. Atratividade e maturidade, como que alguns processos conhecidos no mercado podem nos ajudar a evoluir ainda mais a nossa cultura de segurança. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Abraço a todos.